Saudações, nerds! Aqui quem fala é Douglas Quadros e estamos mais uma vez no Sem Frescura, mais uma vez sem frescura improvisado, sem edição, mas hoje, principalmente hoje, é por uma boa causa. Hoje eu não vou falar sobre nenhum filme, nenhuma série, nenhum produto que eu estou consumindo, mas eu vou fazer um vídeo de conscientização para as pessoas que fazerem uma coisa, principalmente nessa época que as pessoas às vezes têm muita frescura. Então, aproveitando o nome do canal, Sem Frescura, e eu vou pedir para as pessoas então ir falar um pouquinho mais sobre o processo de doação de sangue. Eu tô aqui com uma cartilha que eu ganhei hoje. Eu acabei de chegar do posto de coleta. Ah, consegui salvar, olha só. Olha só o meu bracinho aqui. Ah, não dá pra ver porque tá muito claro. Eu sou branco feito uma vela, mas aqui, ó. Tá aqui, né? Foi coletado aqui o meu sangue. Ahn, e assim, gente, as pessoas têm muito medo, principalmente, da coleta de sangue. Porque muita gente diz que dói muito, que as pessoas passam mal, ou então que a agulha é enorme. Bom, tem várias coisas aí que as pessoas falam. E assim, eu acho que isso é muita frescurada, vou dizer bem a verdade. Assim, tem gente que tem medo de agulha. E beleza, tem medo de agulha. É, não é uma coisa que eu tenha, não é uma coisa que eu ache que, tipo, às vezes as pessoas precisam levar uma agulhada, principalmente se tu tá doente, às vezes para tomar uma injeção, uma vacina, uma coisa assim é importante. Mas, beleza, ok, se você tem medo de agulha, ok, não tomar. Mas agora, não tomar simplesmente por falta de informação, porque acha que vai doer demais, eu acho que ser muito ignorante, sabe? No sentido não pejorativo da palavra. Porque assim, não vou dizer que não dói nada. É como se tu pega o teu braço e faz um beliscãozinho. É isso. É o que tu sente na hora. É uma beliscada, assim. Tem gente que faz tatuagem, gente. Isso dói muito mais a tatuagem do que fazer uma que doar sangue. Eu trouxe aqui essa cartilha, né, que eles distribuem lá, na hora que tu faz a doação de sangue. Porque ela traz algumas informações sobre quem pode doar, quem não pode doar, o que, que a pessoa precisa fazer para doar, o que, que não pode fazer antes de doar e o que, que precisa fazer depois que doar. Algumas informações rápidas aqui, vou dar uma lida porque realmente é bastante coisa, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que alertar, que as pessoas falam, ah, mas eu fiz tatuagem, eu não posso doar sangue. Se você fez tatuagem, você não pode doar sangue durante 12 meses. Se às vezes o cara tem tatuagem há 10 anos já, então pode doar sangue sim, quem tem tatuagem. Porque tem uma coisa chamada janela imunológica, eles te entregam uma folhinha explicando tudo certinho como é que é a janela imunológica, por que, que as pessoas que doam que fazem a tatuagem em menos de 12 meses não podem doar sangue, explicando que às vezes tu tem a doença no teu corpo, mas essa janela imunológica que eles chamam é uma coisa que faz a doença ficar às vezes dormente dentro do teu corpo e ela só é ativada depois de um certo tempo. Então é por isso que um período aí também as pessoas que fazem implante, enxerto no dental, dentário, dental, sei lá. Também tem algumas outras umas coisas aqui que eu vou ler. Bom, mas então, o que é preciso para doar sangue? Primeira coisa é que tem que ter entre 16 a 69 anos para poder doar sangue. Pessoas menores de 16 anos não podem doar sangue. E entre 16 e 17 anos precisa estar acompanhado de um responsável. Ou seja, tem que estar um pai ou uma mãe lá para poder fazer a doação. E não é simplesmente um pai ou um responsável. Tem que ter um documento legal que comprove. Carteira de identidade. Se as duas pessoas tiverem carteira de identidade, ok, porque na verdade é obrigado a ter um documento que comprove que você é você. Mas mesmo assim, a criança, 16 anos criança, né? O adolescente tem que ter a sua carteira de identidade ali, porque ali tem filiação, então pronto, resolvido o problema. Mostra ali quem é o pai, quem é a mãe, etc. Pessoas acima de 60 anos, que tenham 60 anos, 11 meses e 29 dias. Não, no caso, não pode doar sangue se tu tem 61 anos e é a tua primeira vez. Ah, mas tu não disse que era até 69? Então, se tu já doou antes, tu ainda pode doar até os 69 anos. Se é a primeira vez que tu vai doar com 60 anos, então tu tem que ter até 60 anos, 11 meses e 29 dias. Depois disso, tu não pode doar sangue. Ou seja, 61 anos, basicamente, tu não pode doar sangue. Se tu for a primeira vez.
Também tem que ter acima de 50 quilos, então as magrinhas e os magrinhos aí não podem doar sangue, por causa que é né? Eu falo toda hora, que droga. Bom, porque na verdade a gente tá com as pessoas que são muito magras, então eu acredito que as veias sejam mais finas também, a questão da própria estrutura corporal e também a quantidade de sangue que ela tem no próprio corpo, então isso deve afetar alguma coisa assim. Eu nunca tive esse problema, sou obeso do caramba, então não tenho esse problema. Uh, Também tem que estar bem alimentado no dia, né? Não pode ser um dia que tu não comeu nada. Eles oferecem lá um lanche, um pãozinho, um ovo cozido, um suco. Eles te aconselham a comer bastante e comer bem lá, porque para as pessoas não passarem mal e etc. Porque dá uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa tontura, assim, se a pessoa não se alimentou muito bem. Eu nunca tive esse problema, mas dizem que algumas pessoas acontece. Então, é aconselhado que tu já tenha se alimentado. Apesar disso, eles vão te obrigar a comer alguma coisa lá também. Só que, em compensação, esse bem alimentado não pode incluir alimentos ricos em gordura, né? Ou seja, não dá para comer um X meio-dia e querer doar às 2 da tarde. Então, tem que ter um período aí de 4 horas sem se alimentar de alimentos ricos em gordura. E também tem que ter um documento de identificação provando que você é você. Isso é básico, eu acho que para qualquer coisa que tu vai fazer hoje em dia, né? Sempre ande com seus documentos. Também é importante saber que lá eles vão fazer uma entrevista, uma triagem, tu vai responder várias perguntas e tu tem que responder aquelas perguntas com sinceridade, né? Algumas pessoas vão doar sangue para fazer exame de sangue. Não é assim que funciona, gente. Às vezes o exame de sangue ele é feito, lógico que lá eles vão testar o teu sangue para não acontecer nenhum problema com a pessoa que for receber aquele sangue, mas ainda assim não é um método 100% seguro. Por quê? Porque pode, como eu disse, tem aquela questão da janela imunológica. Então, assim, só vá doar sangue se você tem certeza e responda as perguntas com 100% de sinceridade. Porque às vezes pode passar o teu sangue lá pra alguém e tu acabar infectando uma pessoa, ou então tu pode acabar sofrendo depois, porque às vezes tu fez alguma cirurgia há pouco tempo, tu não poderia doar sangue, e daí tu respondeu ali, tu mentiu em alguma coisa, então em vez de eles te barrar, eles vão te deixar entrar, e daí tu tem um problema depois, e isso é culpa inteiramente sua, porque você mentiu no formulário. Então não minta no formulário, seja sincero. Se você não pode doar sangue agora porque faz 6 meses que fez a sua tatuagem, espera mais um tempo, botou o piercing e tal, espera mais um tempo. Eles estão sempre precisando de sangue, né? Os hemosques estão sempre. Os hemosques é aqui em Santa Catarina, né? Mas os hemocentros, que eles chamam, estão sempre precisando de sangue. Então, assim, lógico que quanto antes melhor, mas também não vale a pena correr o risco. Então, assim, só responda as perguntas com sinceridade. Eu vou ler aqui rapidamente o que não pode doar sangue, ou seja, não pode doar sangue quem? Eles botaram bem assim, não tem como ser mais claro. Está com febre, tosse, gripe, dor de garganta ou outras infecções. Estiver com reação e ou crise alérgica, inclusive rinite, tá, gente? Tem que estar com crise, tá? Então eu tenho rinite, mas não tenho problema, eu posso doar sangue contanto que eu não esteja em crise. Quem teve diarreia nos últimos 7 dias, 3 episódios ou mais. Está com lesão na pele, afta ou herpes, né? Tiver ingerido bebida alcoólica há menos de 12 horas, não tiver dormido por pelo menos 6 horas na noite anterior à doação, fez endoscopia, colonoscopia ou outro procedimento invasivo nos últimos 6 meses, faz tatuagem, micropigmentação e maquiagem definitiva nos últimos 6 meses, colocou piercing nos últimos 6 meses, na região genital e oral, a doação só pode ser realizada 12 meses após a sua retirada. Ou seja, tem que tirar, né? Ok, bom. Teve hepatite viral após os 11 anos de idade, estiver grávida ou amamentando o bebê menor de 12 meses, fez cirurgia recentemente, inclusive implante dentário, fez tratamento dentário sem anestesia nos últimos 3 meses ou com anestesia nos últimos 7 dias, tiver problemas cardíacos ou pulmonares, sujeito à avaliação, tem hipertireoidismo ou tireoide de Hashimoto, não faço ideia do que seja, recebeu transfusão de sangue e realizou hemodiálise nos últimos 12 meses, bem como seus parceiros, ou caso marido, esposa, mulher, namorado, etc.
Está em área endêmica para malária nos últimos esteve em área endêmica para malária nos últimos 12 meses, esteve em área endêmica do mosquito Aedes aegypti, Zika, chikungunya e dengue, conforme o boletim epidemiológico. Isso aí eles avisam, provavelmente. Teve contato sexual com parceiro ocasional, eventual nos últimos 12 meses, ou seja, não é o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, pessoas que você encontrou por aí, né? Então, nos últimos 12 meses, esteve em área endêmica. Não, isso eu já li. Usa drogas ilícitas há menos de 12 meses, maconha há menos de 12 horas, ou drogas injetáveis inapto definitivo. Ou seja, se tu injeta, tu não pode usar. Se tu fuma maconha, 12 horas. Tem alguma manifestação de doença sexualmente transmitível nos últimos 12 meses? Ou vier com criança menores de 5 anos sem outro acompanhante, porque né, a criança vai ter que ficar em algum lugar e as pessoas lá estão bem ocupadas. Eu imagino que seja por causa disso. Bom, essas são quem não pode doar, então algumas informações que eles dão, ou seja, são uma coisa enorme aí, então assim, a maioria das pessoas podem doar e não doam por causa que tem aquela frescurinha de medo de agulha, tal, então assim, gente, vamos se conscientizar, porque tem gente que, querendo ou não, você tá salvando uma vida, né? E assim, não tem nada melhor que faça te sentir melhor consigo mesmo do que isso, eu imagino. Pelo menos pra mim é muito bom, eu sempre saio de lá muito feliz por estar fazendo bem pra alguém. E às vezes as pessoas perguntam, tá, mas tu foi doar pra alguém? Não, não fui, eu só fui doar porque eu gosto de doar, sempre que eu posso eu vou lá, é rapidinho, questão de meia hora, tu vai lá, faz todo o procedimento. Tem um lanche legal ainda, além de tudo, pros gordinhos aí, né? E assim, é muito bem tratado, pelo menos todos os lugares que eu já fui fui muito bem tratado, então eu aconselho muito as pessoas irem. Logicamente, tem algumas coisas que depois tem que se cuidar um pouquinho, por exemplo, eu vou ler aqui rapidamente. Depois de doar o sangue, fique atento a alguns cuidados, né? Permaneça na dependência do hemocentro por os próximos 15 minutos, no caso de dar um enjoo, uma tontura, qualquer coisa que der lá dentro, eles estão preparados então para te atender, mas eu nunca vi acontecer, e olha que eu vou bastante. Não flexione o braço por pelo menos 10 minutos e mantenha o curativo no local por 4 horas. Se houver sangramento, faça compressão até estancar, podendo levar o braço, se tiver outros sintomas, é isso aqui, gente. Tem que manter isso aqui por 4 horas e nos primeiros 10 minutos tem que manter retinho, lembrando. Não pode ingerir bebida alcoólica por 12 horas, ou seja, não vá na sexta-feira se você gosta de dar uma saidinha. E não fume nas próximas 2 horas. Nas próximas 12 horas, evite atividades com esforço físico, como musculação, surf, dança, entre outros. E atividades de risco, altura, andaime, dirigir caminhões, ônibus ou pilotar avião. Ou seja, se você vai pilotar um avião depois que doar sangue, é melhor não fazer. Também beba bastante líquido nas primeiras 6 horas e alimente-se normalmente. Se você estiver sentindo algum mal, tontura, deite com as pernas elevadas ou sente com a cabeça entre os joelhos, se sintomas persistirem, entre em contato com o setor de coleta do hemocentro. Ou seja, gente, a questão é assim, é muito rápido, é muito simples. No outro dia tu vai poder trabalhar tranquilamente. Os hemocentros, pelo menos aqui da minha região, eles trabalham até 6h30, ou seja, dá pra sair de serviço e ir até lá. Provavelmente em todos os lugares são assim. Às vezes as pessoas têm que... Eu era inclusive quando eu morava em outra cidade, eu tinha que me deslocar da minha cidade até aquele local. Então, assim, às vezes tinha que ser um pouco antes do serviço, eles dão o atestado. E, assim, claro que não dá pra ficar saindo toda semana pra isso, né? Até porque os homens, eles têm um intervalo de 2 meses que eles podem doar, as mulheres 3 meses, contanto que não ultrapasse o homem 4 doações no ano e a mulher 3 doações no ano. Então, assim, e também, né, o atestado só pode ser atestado, no caso, teoricamente por lei, só pode ignorar a falta do funcionário uma vez por ano, no caso de doação de sangue, tá? Então não dá pra ficar assim, vou no hemocentro pra tirar um dia. Não, não faça isso também, né? Lógico. E é isso, gente. Eu acho que, assim, é uma atitude que as pessoas deveriam fazer mais, assim, esse período, essa época de fevereiro é muito complicado, os estoques baixam bastante, o pessoal quer beber, carnaval, etc, sendo que é 12 horas, a gente aproveita, vão agora, antes do carnaval, pra quem quer curtir aí, apesar de que o meu público meio nerd aí, não, bom, isso tudo bem, então, assim, aconselho todo mundo a fazer. Esse foi o Sem Frescura de hoje. Desculpa eu ter desaparecido aí, mas é que eu tô de novo com os problemas de mudança aí, mas em breve eu não consigo terminar o meu cenário. Toda vida que eu tô terminando o meu cenário, eu tenho que me mudar e, bom,
diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham se conscientizado. Se vocês doam sangue, postem fotos aqui embaixo, comentários também, digam se vocês já tiveram algum problema, se não tiveram, se aconselham as pessoas, se não aconselham, digam por quê. E é isso aí, novamente, espero que vocês tenham gostado e tchau!